Não faz tanto. Paz, Senhor, graça e paz, boa tarde. São precisamente 14 horas e 9 minutos. Atrasamos, deveríamos ter começado exatamente às 12, mas por causa de algumas coisas acabei não mais conseguindo. Agora que se entrei. Lembrar sempre que meu nome é Leandro, o vosso amigo nesse espaço, a voz que não se pode calar. Estamos juntos, vamos caminhar junto até precisamente 14h30. Bem-vindo ao querido que já está aí nos acompanhando. Compartilhe esse vídeo enquanto nós pregamos aqui e vamos deixar Deus nos abençoar. Deixe o seu comentário, escreva de onde nos vê. Isso é muito importante para sabermos aonde nós chegamos. Deus abençoe aí, em nome do Senhor Jesus. Hoje vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, aquela história famosa que todos nós conhecemos, Paulo e Silas. Eu quero que já tenhas em mente que estamos em Atos 16. Estaremos lendo a partir de alguns versículos, a partir do versículo de número 22, que diz assim, eu estou lendo a palavra do Senhor. 22. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. E lhes assegurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões. Que Deus abençoe a sua vida. Estou orando. Pai, te damos graça por esta palavra e deixamos a mesma nas tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, esta é a palavra do Senhor que nós lemos. Eu dizia aquela história bacana que nós conhecemos de Paulo e Silas, quando eles pregaram o Evangelho e foram presos, Valério e Davi, e eles foram presos por causa de libertarem aquela jovem. E por causa disso, a multidão daquela cidade se uniu contra eles e lhes prenderam. Eles foram presos e foram dados muitos açoites e foram mandados para o cárcere. Então, eles foram lançados no cárcere, numa prisão, e ordenaram ao carcereiro para que pudesse lhes prender. Então, a Bíblia diz que eles foram, por exemplo, quando tu lê, diz, havendo dados muitos açoites lançaram, foram lançados na prisão, mandando o carcereiro que os guardasse com segurança, porque não deveriam escapar. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe rasgou, e lhes amarrou, e lhes assegurou os pés no tronco. Uma coisa, então, o que acontece? Acontece que, depois de ele ter recebido essa ordem, o que ele faz? Ele lhes assegurou, amarrou os pés e os braços no tronco. É só para imaginar, eu te amarrar os pés. Já estou a colocar uma limitação de que você não há de andar. É só imaginar, te amarrar os braços. Eu estou a mostrar claramente que você não pode fazer nada. Então, uma pessoa com os pés amarrados, com os braços amarrados, não pode se locomover e não pode fazer nada. Mas para a gente fazer alguma coisa, é necessário que nós tenhamos os nossos pés, não é? Os pés é que nos levam ao nosso sucesso. Existem aqueles pés que nos levam ao sucesso, as mãos também que nos levam a fazer de bom. Então, esses foram presos assim como as mãos e também os seus braços num tronco e foram deixados bem trancados. Era uma situação complicada. Eles são lançados numa prisão. E a Bíblia fala que perto da meia-noite, Paulo e Silas começaram a entoar hinos a Deus e eles oravam.
perto da meia-noite. Quando nós olhamos para a meia-noite, todos nós temos a nossa meia-noite. Talvez você tenha a sua meia-noite e talvez alguma outra pessoa pode ser a sua meia-noite. O que tem que se saber, o que eu faço da minha meia-noite? Quando a meia-noite chega, o que eu faço? Eu deixo a noite ter domínio sobre a minha vida ou eu reajo diante a meia-noite? E Paulo e Silas, quando chegou aquela hora, a mesma meia-noite era para todos, porque naquela prisão onde eles estavam, não estavam sozinhos. E a meia-noite era para eles e a meia-noite é para os outros. E Paulo e Silas reagiram diante dessa meia-noite, que começaram a entoar hinos a Deus e começava a orar. Mas os outros prisioneiros então, a Bíblia diz que os outros prisioneiros, eles estavam dormindo, assistindo, olhando. É aquela situação onde tu estás dentro de uma família, não é? Enquanto tu buscas Deus, os outros prisioneiros, talvez outro prisioneiro é teu tio, é teu irmão, seus familiares, seus pais que não creem e vão olhando para si. Ainda que eles oram, ainda que eles entoem, será que vai acontecer? Nada vai acontecer. Eu, no meu lugar deles também, eu podia olhar, porque nenhuma porta de uma forma natural podia se abrir porque eles estavam orando. De uma forma natural, não existiria nenhuma porta que podia se abrir porque estavam entoando hinos. Então eles estavam lá, diz, esses ainda que cantam, ainda que oram, estão perdendo tempo porque nada vai acontecer. É aquilo que acontece nas nossas família. Existe algum que dizem que nós já oramos, já cantamos, já intercedemos, já fomos à igreja, já fizemos tudo quando você está a fazer e nada nos livrou dessa situação, porque todos eles estavam numa prisão. Uma família pode ser uma prisão. Uma família pode ser uma prisão. Que tipo de prisão? Entras numa família onde você encontra que nessa família não se casa. É uma prisão, ninguém casa. Se você nunca viu um casamento a ser celebrado numa cadeia, já vi casamento a ser celebrado no navio, já vi um casamento a ser celebrado na praia, já vi um casamento a ser celebrado no salão de evento, mas eu nunca vi um casamento a ser celebrado numa cadeia. Na cadeia não se celebra casamento. Se você entra solteiro na cadeia, você sai solteiro. Se você entra solteira na cadeia, você há de sair solteiro. Então, naquele lugar, não havia perspectiva de que podia acontecer coisa boa. Então, nós olhamos, em algum momento, nós pensamos que estamos em família. É família sim, porque existe um apelido que é composto por uma mãe, um pai, talvez tenha irmãos, filho por aí. Mas é uma cadeia. Você vai olhando, é uma cadeia porque as pessoas não casam, porque as pessoas não prosperam, porque as pessoas não trabalham, porque as pessoas não estudam, porque as pessoas... Não, todos que nascem naquele lugar, nada de bom acontece. Então, podemos considerar isso como sendo uma prisão. Você pode não ver até estas cadeias, estas prisões, as algemas, mas isso é uma prisão. A partir do momento que nós não conseguimos fazer aquilo que deveríamos fazer, nós estamos na prisão. Não fomos lançados na prisão. E esses outros estavam lá, enquanto Paulo e Silas estavam orando naquela prisão. A Bíblia fala claramente que os outros prisioneiros, o que eles estavam fazendo? Eles estavam assistindo aquela situação de que vão fazendo barulho, não é? Vão fazendo barulho, vão fazendo o que vocês acham que devem fazer, mas o que nós sabemos é que não vai acontecer nada. Talvez é a mesma situação. Mas esses caras não pararam. Entendem? Esses caras não pararam e continuaram a orar. Então a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram. Quando chega a hora, a Bíblia diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas disseram, antes que a meia-noite chegue, eles começaram. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Então, Paulo e Silas oravam e cantavam, e os outros prisioneiros estavam assistindo. Léo está a fazer o quê? Manuel está a fazer o quê? Manuel pensa que é melhor mais que quem? Valério pensa que é melhor mais que quem? Então, os outros prisioneiros estavam assistindo. Queremos ver o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que esses continuaram enquanto os outros escutavam. Eu não sei quando eles escutavam, tinham fé, acreditavam ou não, ou se estavam lá. Mas a Bíblia fala claramente que eles continuaram orando a Deus. Eles cantavam hinos, não hinos a pessoas, mas eles cantavam hinos a Deus. Eles cantavam hino a Deus.
e os outros presos, não é? Aquela tia presa que vai assistindo, diz, pai, eu já habituei. Aquela irmã presa que também diz, pai, eu habituei essa vida, fico sem marido, não tem problema. Aquele irmão que diz, pai, melhor mesmo é me esconder na bebida, porque eu sei que eu já habituei. E você vai aparecer, querer trazer uma nova dinâmica. Vamos lá, Jesus está maluco a te cansar. Nós também lutamos, mas cansamos. O que nos espera é que chegue a hora de sermos libertos. Mas essa prisão, o diabo nunca vai aparecer para vir te libertar. Nunca o diabo vai dizer, já chega, já te escravizei, deixa para... Não, nunca vai. Talvez numa cadeia normal, sim, pode, depois da sentença vir. Mas o diabo nunca vai dizer, já chega, agora é tempo de livramento. Já chegou, por isso algumas pessoas vão morrendo assim mesmo, não é? Morrem frustrados porque o diabo nunca, se ele prende para toda a vida. Então esses paravam, estavam a escutar. Mas uma coisa maravilhosa acontece, aquilo que a oração pode fazer nas nossas vidas, não é? Nós somos guiados pela palavra, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra. Então uma coisa muito importante, impressionante que acontece, versículo de número 26, a Bíblia diz assim, de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. Então, por causa de cantarem hinos a Deus, por causa da oração, porque a oração tem a capacidade de provocar. A oração tem a capacidade de provocar. Então, a oração dentro de nós, ele provoca ação. Então, a Bíblia fala claramente que eles, Paulo e Silas, eles oravam a Deus, e eles oravam a Deus por causa da oração. Que acontece? De repente sobreveio tão grande terremoto. A oração deles provocou terremoto. Uma das coisas que nós entendemos que no mundo espiritual, a minha e a sua oração pode levantar um terremoto. Pode fazer com que a terra se mova. A nossa oração. Por isso a Bíblia diz que de repente sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Os princípios, masungulo e a coisa, masungula chega, matseka. Logo matseka, a ritula esquembulele. E qual é o que a minha água e o fuleta. Todas as portas, e minha água todas as portas se abriram. Essas portas estavam fechadas. A Bíblia diz que as portas se abriram e foram soltas as prisões de todos. 2 pessoas oraram e os outros estavam a escutar. Mas quando chega a hora do milagre, a Bíblia diz que houve terremoto e as correntes, as alicerces da cadeia se moveram. Porque acontece, a Bíblia diz que todas as portas se abriram. Não se abriu uma única porta, não é? Todas as portas. Quer dizer que eram tantas portas fechadas naquele lugar. Porque é provável na vida de uma única pessoa haver muitas portas, não é? Portas do casamento, porta do negócio, porta do trabalho, porta de prosperidade. São várias portas. Você pode pensar que somente só existe uma porta. Jesus diz, eu sou a porta. Numa casa nós temos aquilo que é a porta principal, mas depois de tu teres acesso à porta principal, você vai encontrar a porta da cozinha, a porta do quarto. Estamos a falar de casas organizadas, não é? Temos porta da cozinha, porta da sala, porta da casa, são várias portas. Mas se a porta principal está fechada, o que vai acontecer é que nunca tu terás acesso à porta da cozinha, ainda que você tenha fome. Nunca pode ter acesso à porta da casa de banho, ainda que você esteja apertado. Nunca pode ter acesso à porta do quarto, ainda que tu tenhas sono, porque as portas estão fechadas. Então, uma porta quando se abre, muitas outras elas vão se abrir. Então, a Bíblia diz que as portas da prisão, todas as portas da prisão se abriram e as cadeias de todos, todos estavam presos, e as cadeias de todos, até aqueles que não oravam, até aqueles que não cantavam, não adoravam a Deus, aqueles que escutavam, estavam a assistir, se viram as cadeias serem quebradas e suas portas serem abertas. Então, este é o poder da oração. Esse é o poder da oração. Por isso é necessário que eu e você
tenhamos um tempo mais suficiente para buscarmos a Deus. Em algum momento, existe mesmo aquela situação onde, se você é casado, está a orar, tua esposa nem está aí a orar, ou seu esposo está aí a dormir. Existe um momento onde você está na fé, é fervoroso, você é uma pessoa que crê em Deus, caminha nos caminhos de Deus, você é aquela pessoa que ora, mas você vai vendo que todos os seus familiares, enquanto você ora, estão assistindo. Mas não pode parar. Don't stop. Você não pode parar porque o outro está a dormir, porque o outro está do outro lado. Não pode parar. Entendeu, né? Deus confiou, deu assim força e o tempo para tu poderes orar. Para poderes orar. Por isso, sempre que você ora, tem que acreditar. O que o diabo vai fazendo aqui é tentando te entristecer. Existem pessoas que ficam entristecidas porque sou eu sozinho que estou a orar aqui em casa. Você que tem entendimento do poder da oração. As pessoas estão ao seu redor, não levantam porque eles não têm entendimento. E o diabo ele vai usar sempre essa artimanha para você se entristecer. Dizer, enquanto eu estão a dormir, os outros deveriam acordar. Não. Deus salva uma pessoa. Então, se Deus ainda te dá essa força para poder orar, não fica entristecido por causa daquele que não acorda, deixa de acordar, aquele que ora, aquele que vai na igreja, aquele que vai. Deixa essas pessoas. Deus escolheu a você para ser a pessoa que vai dar tempo e gás para poder orar. Então, Paulo e Silas, eles oraram. Quando eles oram, o que acontece? A Bíblia, o milagre aconteceu. That is a miracle. É milagre que aconteceu. Milagre aconteceu e por isso que as cadeias vão se abrir. Então, decida se dar tempo. Decida se dar tempo. Não esperar os outros. Não importa, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam amarrados. Os pés e os braços num tronco. Era uma situação de que não pode escapar. Eles não deveriam escapar. Pareciam criminosos porque sabiam que soltos esses iriam continuar a pregar o evangelho e muitos seriam salvos. Então, para a maior parte dos prisioneiros, parecia que a situação de Paulo e Silas estava mais pior que os outros. É aquela situação que acontece na tua família, né? Onde as pessoas vão olhar para ti que nessa família o mais pior é fulano. E o fulano é mais pior dessa família. É que o diabo sabe que se você escapar, se não te prende, você vai ser a solução de toda a sua família. Então, aqueles que se consideram mais pior dentro da sua família são esses que têm o potencial para poder mudar a história. Se eu não fosse tão perigoso para o diabo, por que ele perderia tempo em me acorrentar tanto? Por que ele perderia tempo em te perseguir tanto? Porque só persegue os perigosos, não é? Se você não é perigoso, você não é perseguido. Quem vai se importar com uma pessoa que não oferece ameaça? Você oferece ameaça, por isso ele nega. O seu abrir a boca para tu orares tem sido um grande sacrifício. Sabe por quê? Porque as suas palavras não são somente palavras que sairão voar, vão atingir o inferno. Todo aquele que tem dificuldade de orar de madrugada é porque existe um potencial de palavra dentro dessa pessoa. Não porque você é fraco. Se aparece alguém dizendo que você é fraco, está te enganando. Você é o mais forte do que até aqueles que já são fortes. Você é a pessoa mais forte. Por isso o diabo está a te acorrentar, está a te amarrar, está dizendo, se esse aqui escapar em filho, mano, é por causa disso. Então, enquanto eles te acorrentam os pés, quando eles acorrentaram os pés e os braços, disseram, este não vai a lugar nenhum, esse não pode escapar, esse está a criar problema. Você ainda não levantou, ainda não começaste, mas vão dizer, guarde. E o demônio traz, por isso até mandaram um carcereiro para dizer, controla bem isso. Parece que a prisão somente só tinha eles, né? Somente não, tinha tanta gente lá. Tinha tanta gente naquele lugar. Mas o foco do diabo mesmo era Paulo e Silas. Por isso parece que a vida dele estava mais difícil dentro da prisão. Você pode nascer na mesma família e a sua vida parecerá mais difícil que todos. Parecer mais complicado que todo mundo. E você vai se perguntar, porque se tem um azar, não é questão de azar, você é o escolhido. Esse é um dos sinais que você é um escolhido de Deus para a salvação da sua família. Esse é o sinal de que você é um escolhido para a salvação da sua família. Por isso o diabo ele te aperta porque tem que te apertar, porque se ele te soltar, certamente é que o seu reino dentro da sua família vai ser destruído. Não é o que o Gideão disse.
Quando Deus falou com Gideão, disse, o varão valoroso, ele disse, eu sou da menor tribo de Benjamim, sou de uma família pobre, como é que o Senhor diz que eu sou varão? Não sou, entendeu? Mas Deus havia visto potencial na vida daquela pessoa. Quem te disse que os fracos, aqueles que você acha fracos, são os mais fracos? Aqueles que você pode considerar os mais fracos, são os mais fortes. Quem mata Golias? Quem mata Golias? É uma pessoa inexperiente. Davi não tinha nenhuma experiência de guerra, senão uma experiência de ser pastor de ovelhas. Aqueles que eram experientes, o rei estava lá, os seus irmãos, todo o exército, mas todos estavam escondidos. Golias insultava dia e noite, ninguém tinha coragem. E apareceu um jovem que só cuidava de ovelhas, subiu, não sabia pegar a arma, não sabia colocar uma proteção, não sabia toda isso, não tinha. Até lhe disseram, você não tem condições para lutar com isso. Mas ele fala para o rei, diz, meu rei, enquanto o teu servo estava no campo, veio o urso, e eu matei, e o Senhor vai me entregar isso. E todo mundo disse, esse menino está maluco, esse menino. Não era um menino qualquer. Mesmo que ele seja um menino que foi rejeitado, porque os outros foram escolhidos para a guerra, e ele foi escolhido para cuidar de ovelhas. Mas é o cara que matou Golias. É ele que matou Golias, não é mais ninguém. Então, aqueles que você espera que vão matar, não vão matar nada. Aqueles que você espera que vão trazer solução na tua família, não vão trazer nenhuma solução. Independentemente de estar em primeiro lugar, já foram os primeiros na igreja, conhecem a Deus, estão a servir, não são eles. Por isso a Bíblia diz que Deus escolheu essas coisas logo para as confundir com as sábias. Você pode usar para mim, usar para alguém que parece que não é nada na igreja, que talvez não tenha aqueles cargos que você tem, mas você não saber o potencial que essa pessoa carrega. Você não saber o potencial que aquela pessoa carrega. Porque muitas vezes nós nos deixamos enganar com os nossos títulos, com as nossas posições, e nós achamos que nós somos. Não. O que são, você pode não perceber. Então por isso Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas para as confundir com aquelas que são. Para confundir. Davi matou Golias. Davi. Mas era uma pessoa que não fazia parte do exército, não havia sido chamado para fazer parte do exército. E talvez você nunca foi chamado na tua família, você é o último. Você está mais lá para trás, ninguém diz nada ao seu respeito. Mas eu quero te dizer, o poder para derrubar o valente da tua família está em você. O que é preciso? Você precisa se posicionar. Você precisa agir como Paulo e Silas agiram. Estamos na prisão, fomos lançados. É igual a dizer, nós nascemos na prisão. Existem pessoas que nascem na prisão. Quando nós falamos daquele paralítico que sentava na porta, que Pedro e João levantaram, a Bíblia diz que ele era paralítico desde dentro da mãe. Como? Nos tempos não havia raio-x, não havia ecografia. E a minha questão, como é que souber? É por ter nascido numa família onde se sabe. Existem pessoas onde você já nasce sabendo que nessa família não se casa. Você já nasce sabendo que, na história dessa família, ninguém já comprou carro, ninguém já sobressaiu, ninguém já ficou rico. Você nasce já sabendo. Quer dizer que você, ainda dentro da tua mãe, você é uma pessoa paralítica. Mas há um dia, mesmo esse homem nasceu paralítico, talvez para muita gente esperava com que somente ele ia viver de esmola. Mas quando o dia se cumpriu, aquela palavra que diz, há tempo para todo propósito embaixo do sol. E o dia chegou. E quando o dia chega, meu irmão, o dia chegou. O dia chegou. Então não se preocupa, não se preocupa com como é que você está. Foi bom ter nascido nessa família, porque você vai fazer a diferença. Depois de você ouvir essa palavra, a decisão está em si. Ou rejeitar os hábitos, a maldição da família, ou você permanecer. Porque só o simples comentário, dizer, porque eu nasci, minha família é isso, uma família deficiente, todos nós estamos presos, está em ti. Eu posso estar na prisão, mas eu não me conformar. Que prenda os meus pés, que prenda os meus braços, mas a minha boca vou usar para clamar. E a maior força, porque ele diz que aquilo que mata é aquilo que sai de nós. Aquilo que você tira pela sua boca é que tem poder. Paulo e Silas disseram, sim, estamos na prisão. Assim como lançaram os primeiros, não é? Existe um momento onde lançam. Os que são mais lançados na prisão são os primeiros já nascem.
Os primeiros a nascer já são lançados. Tuas tias, tuas avós, teus irmãos foram os primeiros a serem lançados na prisão. O Gamonha Tlaliwa na Wena não vai te comer da prisão. Você ficar lá. Mas já que você reagir diante da prisão, se você não reage, você também vai ser escravo. E a ti vão te amarrar bem como fizeram com isto. Vão te amarrar os pés, vão te amarrar os braços. Quer chegar aonde? O Tafiki Saco e ninguém vai te servir. O Tafiki Saco, isso você encontra principalmente. Essa mensagem é para pessoas que têm problema dos pés. Quando você encontra a pessoa com problema dos pés, é uma forma de amarrar. Tenho problema dos pés. Como é que você vai trabalhar no restaurante? No restaurante você tem que parar todo dia. Como é que você vai trabalhar como segurança? Como é que você pode ser um ambulante para tu vender? Porque tu tens problema dos pés. Então, a dor dos pés é uma forma que o diabo ele usa para te acorrentar, para tu não chegar a lugar nenhum. Enquanto os outros correm, você não vai correr. Você vai ficar no mesmo lugar. Então, meu amado, o que é preciso você precisa há poder na oração. Diz a power para ele. Há poder na oração. Você precisa, o que tem que acontecer é que tem que verificar a tua meia-noite. Não aceita deixar a meia-noite chegar. A Bíblia diz que perto da meia-noite, a meia-noite ainda não chegou. Talvez a coisa, depois da meia-noite, a coisa ficaria mais pior. Disseram, antes da meia-noite chegar, nós vamos reagir. E começaram a orar e a entoar hinos a Deus. Ainda Deus, talvez podia dizer, podiam dizer isso, ainda que a gente esteja na prisão, nós vamos orar. Não importa o que vai acontecer, mas o que nós vamos fazer, nós já vamos orar. E houve a manifestação de Deus. A Bíblia diz que a cadeia se... Não de repente. Espera de repente na sua vida. Todas as vezes que você levantar para orar, você tem que esperar um de repente na tua vida. Porque esse de repente pode fazer com que as cadeias levantadas contra a sua vida caírem todos. E você ficar livre. Guarnecer. Estão-te a guarnecer, estão-te a controlar. Não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Já tens uma história, a história de Paulo e Silas. História de Paulo e Silas. Haviam sido acorrentados, mas o Senhor livrou. E nesta tarde eu digo claramente que o Senhor vai te livrar. O Senhor vai te livrar. Não importa a sua situação. Não importa o que você está atravessando. Eu estou deste lado, você está deste lado. Mas eu estou dizendo, o Senhor vai te livrar dessa cadeia. O Senhor vai te livrar dessa prisão. O Senhor vai te livrar dessa prisão. Eu não estou falando para te animar. Eu falo como servo de Deus. O Senhor me levantou nesta tarde para trazer essa mensagem para ti. O Senhor vai te livrar dessa prisão. O que é preciso é orar a Deus. O que é preciso é orar a Deus, clamar a Deus e entoar hinos, louvor, adoração. E Deus vai fazer milagre na sua vida. Que Deus abençoe a ti. Deus abençoe assim. Em nome de Jesus. Se a tua família, se as portas da sua família manterem-se fechadas, a culpa vai ser sua. A culpa vai ser sua. Se os seus irmãos ainda mantêm presos, a culpa é sua. Se os seus filhos também estarem a entrar, porque a partir do momento dizem que o filho do escravo é escravo. Ninguém nasce na prisão e se torna livre. Não. Se uma mãe entra na prisão e gera filho na prisão, aquele filho também vai ficar preso. Só vai sair no dia que a mãe sair. Quem gera filho na escravidão, lá na escravidão, é escravo. Se você gera filho numa família onde quando se rena, disse alguma coisa que aqui... Se você gera filho numa família onde tem maldição, automaticamente os seus filhos estão amaldiçoados. Automaticamente, seus filhos estão amaldiçoados. Por isso é importante que você comece a lutar. Para que a tua história não venha se repetir na história dos seus filhos. You must stand up. Se você não quebrar a história, a tua história vai se repetir na vida. E também vão dizer, mesmo com minha mãe foi assim, mesmo com meu pai é assim, mesmo com os meus avós é assim. Mas tu precisa começar uma linhagem de dizer que não, minha mãe não era assim. Minha mãe venceu. E vão perguntar, mas como é que a tua mãe venceu? Você vai dizer, minha mãe venceu porque conhecia Deus, temia Deus, orava a Deus, nos mostrou a oração como uma arma. Por isso venceu. Por isso Davi também lhe disse,
Algumas pessoas não sabem como Davi vence Golias. Não usou com a força, usou com a força do testemunho. Por isso ele disse, antes que eu vá, deixa dar o meu testemunho. Eu estava no campo, cuidando das ovelhas do meu pai. Veio o urso, e eu peguei, destruí. Depois o leão também destruiu. Imagina se ele não tivesse vencido. Seria mais um medroso. Teria sido mesmo. Mas o que motiva Davi a ir à guerra é que Deus já havia lhe dado. Estava a dizer assim, o mesmo Deus que me usou lá no passado para despedaçar leão e o urso é o mesmo Deus que vai me dar vitória sobre isso. O que ele estava a dizer? É exatamente o que estava a dizer. Se Deus me usou lá, não é aqui que vai me deixar. Então, se Deus te livrou de uma guerra, se Deus te livrou de uma batalha, não é aqui onde Ele vai te deixar. Não é aqui onde Ele vai deixar o inimigo subir na sua cabeça. O que é preciso é usar a força do teu testemunho. Lembrar quem tu eras ontem e quem tu és hoje. Como é que você chegou? Se você não chegou onde chegou com a própria tua força, se é Deus que te fez chegar, o mesmo Deus que te fez chegar onde você chegou, vai te fazer chegar mais longe. O que é preciso é tu manter essa fé. Deus é poderoso. Você não pode brincar com Deus. Deus é poderoso. Pode estar na prisão, sim, mas o mesmo poder que se manifestou para a quebra dessa prisão, eu profetizo sobre a sua vida, vai ser o mesmo poder. Essa mensagem é somente para quem crê, não é? Você não é obrigado a crer. Mas a palavra de Deus não consiste apenas em palavra, mas também existe demonstração. Se você crê nessa palavra, certamente que a sua história não vai ser mais a mesma. Você será o primeiro a sair da prisão. Só se desejar sair da prisão. É que não é justo. Quão inteligente você é? Você é tão inteligente. Você é tão bonito para viver. Diga a pessoa que está ao seu lado, não fica bem. Não fica bem mesmo. Não fica bem. Você precisa reivindicar, levantar e batalhar, ir à guerra. Certamente que o Senhor estará consigo. Que Deus abençoe a sua vida. Eu falo, quando começo a falar, eu estou falando. Preciso parar, vou terminar por aqui. Mas que Deus te abençoe. Que Deus continue te ajudando. Que Deus continue te fortalecendo. Que Deus esteja contigo em todos os momentos. Fecha os olhos. Amado Deus, em nome de Jesus, eu sei que está alguém do outro lado que se identificou com tudo quando o Senhor foi revelado nesse áudio, nesse vídeo. Eu oro por esta pessoa. Eu ministro o seu poder. O mesmo poder, Deus, que se fez presente naquela cadeia e que as correntes se quebraram, portas se abriram. Que seja revelado. Revela o seu poder na vida dessa pessoa que foi olhando e viu que a cadeia parecia mais forte que ela ou que ele. Manifesta o seu poder e que essas cadeias sejam sacudidas, que haja um terremoto, o mesmo de repente que houve na história de Paulo e Sila, que aconteça. Permita com que haja um de repente que vai mudar a história. E toda a prisão satânica, toda a prisão familiar nessa família, que seja quebrado, que seja quebrado. Toda a prisão levantada com o inimigo para acorrentar essa toda a família, que seja quebrado nesta hora. Em nome do Senhor Jesus, falamos livramento, ministra a unção de livramento na vida dele. Em nome de Jesus, Pai, glorifica o teu santo nome, que a bênção flua e que se manifeste grandemente. Para o louvor do nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos desde já para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Chegamos mesmo no final da nossa ministração, da nossa live. Se essa ministração te abençoou, compartilhe com mais alguém. Se você é daquela que precisa, mais uma vez, quem me dera se eu tivesse essa ministração em uma forma de áudio, deixa o seu contato aí no final desse vídeo. Nós vamos enviar o contato do WhatsApp, nós vamos enviar o áudio para você poder acompanhar esta ministração. Que Deus abençoe. Aquele beijão de sempre. Um forte abraço. Aí nós saímos. Tchau, tchau.
Ainda está aí. Disse tchau.